Eu preciso falar mais com vocês sobre esse grande poeta português, Fernando Pessoa. Recado importante, tá chegando? Conhece o canal? Legal. Não conhece? Legal também. Então vai conhecer e se gostar, se inscreva. Nós temos vídeos longos como este daqui e vídeos curtos, que toda segunda e sexta vão ao ar. E os vídeos longos, quarta. Então se inscreva no canal e importante, se gostar, dê um like. Você já deve ter percebido, aqui em meu canal eu estou com 3 lançamentos por semana. Estou trabalhando, hein? Eu quero mandar material legal. Toda quarta eu faço um vídeo mais longo sobre os temas que eu ensino na universidade e sobre temas apaixonantes, pelo menos para mim, não é? Falo de cinema, falo de livros, são vídeos mais longos, 8 minutos, 9. Esse daqui vai ser um vídeo mais longo. E de segunda e sexta eu faço aqueles shorts, que eles têm só 1 minuto de duração, é vapt-vupt, é rapidinho. Esses vídeos curtos, quem quiser uma resenha mais profunda, mais completa, também encontra no canal. Aí é só procurar que vocês acham que eu tenho feito vídeo sobre tudo isso. Não tem problema. Hoje eu quero falar de um camarada que é um poeta português, considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. Seu nome, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, pessoal, nasceu em 1888 e ele faleceu, morreu muito jovem, pessoal. Ele morreu quando ele tinha apenas 47 anos de idade, em 1935. E o curioso é que se você lê as poesias que ele escreveu, você vê que elas falam da nossa vida hoje e sempre, porque ele é um poeta que consegue entrar no âmago, ele consegue pegar o centro da ideia e reproduz com tanta qualidade em seus versos que elas são atemporais. Alguém vai ler daqui a 200 anos e vai falar: meu Deus, está falando de mim. Esse é o poeta que entra na alma. Então vale a pena conhecer. Como é que eu conheci Fernando Pessoa? Eu conheci Fernando Pessoa quando eu era molecão, tinha lá meus 13 anos, 14 anos, e eu estava estudando numa escola do estado, tinha um professor de português muito interessado. Um belo dia eu vou lá na sala do professor, que também era vice-diretor da escola, vou lá pedir autorização para fazer um trabalho com alguns colegas, que a gente tinha um teatrinho, umas coisas assim da gente quando era mais moleque. E aí ele autorizou e ele falou: estou lendo um livro fantástico, vocês conhecem? Aí ele falou: eu estou lendo as poesias de Fernando Pessoa. E naquela época ele mostrou o livrinho, era um livrinho assim, ó, mesma cor, capa marrom. E eu olhei, achei que era pequenininho o livro, mas não é nada, porque o papel desse livro é papel bíblia, uma folha muito fininha, as letras pequenas. Vocês têm uma ideia? Nesse livrinho meu aqui tem a obra completa, a poesia completa de Fernando Pessoa. Aqui eu tenho, sabe quantas páginas? Ó, vê se pode. Esse livrinho de nada tem 840 páginas. 840. E eu tenho um outro dele que tem a parte não de poesias, mas de textos escritos, que é um outro livrinho desse. É a obra toda de Fernando Pessoa. Eu fiquei fã depois que eu conheci pelas mãos do meu professor. E ele levou na classe, naquela época se usava discos, tinha disco, não era gravador, nada, uns discos. Ele levou para reproduzir numa vitrola, 33 rotações. O pessoal deve conhecer aí, os mais antigos, se tinham vitrola, picape em casa e tal. Ele levou e ele reproduziu para a gente um locutor português lendo as poesias de Fernando Pessoa. Gente, eu ouvi o camarada falando, fiquei encantado. Quando deu mais para frente, comprei o livro, li as poesias do Fernando Pessoa. Não li todas ainda não, porque ele produziu muito.
Mas eu fui lendo, estou encantado e hoje venho trazê-lo aqui, porque eu já apresentei muitas poesias do Fernando Pessoa nos meus shorts. No short eu venho aí, leio um poema e pronto. Leio outro poema e pronto. Às vezes pego um pedaço do poema porque em um minuto não cabe tudo. E aí alguém que assistiu os shorts, uma seguidora do canal, muito simpática, eu curto muito quando vocês escrevem aqui pro canal, quando vocês falam o que estão pensando, quando vocês dão ideias, eu sempre anoto tudo e na medida do possível eu vou atrás. A pessoa que me escreveu, a Isabel Vieira, e ela perguntou assim: professor, só nunca leu o poema em linha reta do Fernando Pessoa? Então, no final deste programa, eu vou ler o poema em linha reta. É uma beleza, é muito bonito. Vamos voltar para o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele nasceu em Portugal, mas pequenininho foi com a família para a África do Sul. Na África do Sul, língua inglesa, estava sob domínio inglês. Além de dominar o português, ele dominava o inglês. E os primeiros livros de poesia que ele publicou eram livros escritos em inglês, os primeiros livros dele. Depois ele voltou para Portugal, trabalhou com comércio, teve uma pequena gráfica, nunca teve muito dinheiro na vida, não se casou, não tem filhos, não teve filhos, morreu muito cedo e a vida toda ele escrevia. Quando ele morreu, acharam um baú que ele deixou no quarto com todos os escritos dele. Tinham milhares de folhas. Esses escritos, então, foram depois organizados e publicados. Ele mandava um poema para uma revista, mandava para outra e assim ia, né? Publicou, muitos dos livros que ele publicou, foram publicados, são póstumos, ele já tinha falecido. E é uma obra de gênio, os poemas dele são poemas que nos fazem pensar. Uma curiosidade sobre Fernando Pessoa que muita gente pode até estranhar e não entender. Fernando Pessoa assinou muitos poemas com o nome dele, Fernando Pessoa. Mas teve outros poemas que ele assinou com o nome de outras pessoas. Então, ele tem poemas publicados escritos por Álvaro de Campos, por Ricardo Reis e por Alberto Caeiro. Esses são alguns. A gente chama esses nomes de heterônimos. O que quer dizer heterônimo? Ao invés do Fernando Pessoa usar um pseudônimo, pseudônimo é quando a gente não quer ser conhecido pelo nome da gente e usa um nome diferente. É um pseudônimo. Então, por exemplo, Alceu de Amoroso Lima assinava os seus textos com o pseudônimo Tristão de Ataíde. Isso é um pseudônimo. Agora, Fernando Pessoa não. Ele criou um personagem. Então, cada um desses nomes, Álvaro de Campos, é um camarada muito meio amargo, fala da vida, é meio filosófico. Então, você lê os poemas dele, são poemas densos que fazem a gente pensar. O Alberto Caeiro já fala mais sobre o campo, sobre Deus, sobre a beleza da vida, tem uma outra linguagem. Isto é, ele criou uma personalidade para cada um desses heterônimos. Então, dependendo do dia, como ele estava, ele adotava um heterônimo para poder dar vazão ao que ia em sua alma. E aí fazia os poemas. E você lê, você percebe que tem uma tendência diferente. Então, nós temos aí Fernando Pessoa, ele mesmo, Fernando Pessoa escrevendo com o heterônimo de Alberto Caeiro, escrevendo com o heterônimo de Álvaro de Campos e escrevendo com o heterônimo de Ricardo Reis. Genial, o camarada é genial. Eu vou comentar com vocês hoje um desses poemas. E aqui no canal
eu vou trazer muitos poemas de Fernando Pessoa ainda através de shorts. Vão se preparando. Toda segunda vai pintar, ou é dele, ou do Drummond, ou do Bandeira. Gente boa, que muitos não leem mais, estão muito no esquema só de ver videoclipe, ver música, ver não sei o quê. E tem poemas maravilhosos que falam para a alma e eu vou trazer. Devagarzinho eu vou trazer muita gente boa para vocês. E hoje vamos terminar o vídeo falando sobre o poema. O título é Poema em Linha Reta. Fernando Pessoa, através de seu heterônimo Álvaro de Campos, nos diz: eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos, ai, eu estou farto de semideuses. Onde é que há gente neste mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, sim, mas ridículos? Nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza.